Olá, professores e professoras, gestores e gestoras, sejam bem-vindos a mais uma TPC. Sou a professora Juliette, da equipe de Ciências Humanas. Hoje, seguiremos com a formação um pouco diferente das anteriores. Teremos hoje duas formações, uma sobre educação especial e a outra sobre o novo ensino médio. E a primeira, sobre educação especial, será agora até às 8h30, depois das 8h30 até às 10h falaremos do novo ensino médio. Para iniciar, irei fazer uma autodescrição para as pessoas com deficiência visual. Tenho cabelos e pele e olhos escuros, cabelos cacheados pretos, eles estão molhados, óculos fino dourado. Seguindo os protocolos de segurança, eu estou com máscara branca e camisa verde. Estou aqui para fornecer essa formação com o especialista e técnico do CAP. Tudo bom, professor Jefferson? Olá, professora Juliette, tudo bem? Então, solicito que vocês peguem seus materiais de anotação, porque hoje teremos muitas informações, tanto de educação especial como do novo ensino médio. Informo que lá por volta de 8h15, deixaremos o chat aberto para que vocês compartilhem as suas dúvidas, façam avaliação. Mesmo que elas não sejam respondidas agora, nós trataremos de responder em outro momento. Informo também que essa não será a primeira conversa sobre educação especial. Ao longo do ano, teremos outros encontros com o professor Jefferson ou com outro técnico do CAP. Próximo slide. Então, o título da pauta é Educação Especial. Começaremos com algo bem básico, público-alvo e suas características. Próximo slide. Os objetivos dessa TPC serão conhecer as definições e características do público-alvo da educação especial, por especificidades, e conhecer as possibilidades de auxílio no processo de ensino e aprendizagem em classe comum dos estudantes do público-alvo da educação especial. Próximo slide, por favor. O nosso percurso, que será breve, mas trataremos do quê? Da competência da Resolução 52, Educação Inclusiva e o Currículo Paulista, Público-alvo da Educação Especial, solicitação de apoio quando não há sala de recursos na unidade escolar, definição e possibilidades de apoio aos estudantes no processo de ensino e aprendizagem em classe comum da deficiência auditiva, deficiência física, deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência múltipla, surdo-cegueira, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação, avaliação e saiba mais. Esse é o nosso percurso. Próximo slide. Competências. Quais competências nós, professores, iremos desenvolver nessa formação? Implementar práticas educativas que levem em conta as necessidades pessoais e sociais dos alunos, os temas e as demandas do mundo contemporâneo e os objetivos da proposta pedagógica. Estabelecer critérios pertinentes e relevantes para a progressão da aprendizagem, como a natureza, as especificidades e o grau de complexidade dos conteúdos. Essas competências, vocês podem encontrar na Resolução SE 52 de 2013, que dispõe acerca do perfil do professor de educação básica na rede de ensino. Próximo slide, por favor. Então, professor Jefferson, acerca do currículo paulista, como que o currículo paulista aborda a educação inclusiva? Olá, pessoal. Eu sou o Jefferson, como a professora Juliette já me apresentou. Eu trabalho na equipe do CAP, sou professor especializado na área de deficiência intelectual e autismo. Também para as pessoas com deficiência visual, farei minha autodescrição. Eu tenho pele escura, cabelo, sou calvo, meus olhos são castanhos e seguindo os protocolos sanitários também estou de máscara e utilizando uma camiseta na cor vinho. E falando um pouquinho sobre o currículo paulista e a abordagem junto à educação especial, é importante que os professores compreendam que não há um currículo específico para os estudantes com público-alvo da educação especial. O currículo é basicamente o mesmo e em alguns momentos vai precisar passar por uma flexibilização de acordo com o desenvolvimento das habilidades desses estudantes. Então, o atendimento educacional especializado ele tem como função o desenvolvimento dessas habilidades, né, na sua totalidade. Então, habilidades, por exemplo,
de vida diária, habilidades acadêmicas, habilidades de socialização. Essas habilidades a gente consegue desenvolver na sala de recursos. E as habilidades e competências do currículo paulista, elas devem acontecer dentro da sala regular e o professor deve avaliar quando há necessidade de flexibilizar esse currículo de acordo com cada necessidade. E é isso, professor. Próximo slide, por favor. Então, professor Jefferson, nós professores que trabalhamos em classe comum, sempre a gente tem milhares de dúvidas a respeito de como mencionar ou, sei lá, tratar a questão do público-alvo da educação especial. Terminologia. Legal, professora Juliette. Esse é um tema que a gente precisa começar a se inteirar para conseguir desenvolver de forma adequada, né, a condição de nomenclatura, até como se posicionar em relação às pessoas com deficiência. Então, aí no slide nós temos, não se deve utilizar, por exemplo, o termo necessidades especiais. O termo necessidades especiais não está apenas atrelado às pessoas com deficiência ou público-alvo da educação especial. Então, as necessidades especiais podem ser, por exemplo, desde a necessidade de utilização de uma muleta, a utilização de um óculos, a utilização de uma prótese. Então, a necessidade especial ela não está diretamente atrelada às pessoas com deficiência. Um outro termo que nós costumamos utilizar erroneamente é o termo portador ou pessoa portadora. Né? A pessoa com deficiência ela não porta essa deficiência e deixa de portar a qualquer momento, como se utilizasse um óculos ou um relógio, por exemplo, que a gente porta em alguns momentos e outros não. A pessoa com deficiência tem essa deficiência e ela carrega isso pela vida toda. Então, de acordo com a LBI de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala que o termo correto é pessoa com deficiência. Porque antes de classificar a deficiência da pessoa ou as suas características, ela é um ser humano, é uma pessoa. Então a gente aborta, né, minimiza esse preconceito também, não utilizando termos pejorativos que levem a um mau entendimento acerca desse conceito. Então, ao invés de portador ou pessoa portadora, o termo certo a utilizar é pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão. E é muito comum a gente falar pessoa especial também, também, né? É pessoa com deficiência e a gente coloca a deficiência específica. Então, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência física ou pessoa com deficiência intelectual, por exemplo. E outra questão também que a gente abordou aqui nesse slide é aluno ou pessoa especial. E a gente tem um histórico, né, de preconceito, de discriminação em relação à pessoa com deficiência e até de acreditar que ela não tem potencialidades nem condição de aprendizagem. Então a gente utilizava esse termo que a gente julga pejorativo, né, especial, porque de certa forma todos nós somos especiais para alguém, para os nossos pais, para os nossos familiares. Então, para a gente minimizar o preconceito e o impacto desse nome na sociedade, a gente troca esse nome pessoa especial ou portadora por pessoa com deficiência de acordo com a legislação vigente. E também não classificar a pessoa pela deficiência. Então, ele é deficiente. Não, pessoa com deficiência e classifica a deficiência que a pessoa tem, né, que ela possui. Então, a expressão adequada é pessoa com deficiência. E suas variações como homem com deficiência, mulher com deficiência, jovem com deficiência ou pessoa com deficiência. E aí você classifica essa deficiência de acordo com a necessidade aí do estudante, da auditiva, física, intelectual, entre outros. Muito esclarecedor, porque acho que durante muito tempo as pessoas têm até pessoa especial com necessidades, então é só pessoas com deficiência visual, pessoa com deficiência física e pessoa com deficiência auditiva. Né? Exatamente. É que às vezes as coisas não parecem óbvias, então repetir é importante e é bom a gente ter consciência de como usar a terminologia correta em respeito ao público-alvo, né, da educação especial. Em falar em público-alvo da educação especial, vamos ver quem são? Próximo slide, por favor. Então, conforme a resolução SE 68, o público-alvo da educação especial são os estudantes com deficiência auditiva, física, intelectual, múltipla e visual, transtornos do espectro autista e pessoas com altas habilidades e superdotação. Isso mesmo, professora Juliette. Esse é o público-alvo da educação especial, determinado pela nossa resolução 68, que é a que rege aqui o Estado de São Paulo, acerca do trabalho da educação especial e também a própria LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão.
E esses estudantes são os estudantes que têm direito ao atendimento educacional especializado também segundo a resolução e a LDB e a LBI. Então, esses estudantes, eles têm o direito à sala de recurso. A gente trouxe até essa pauta nessa reunião, porque no último ATPC alguns professores alegaram não saber da existência das salas de recursos. Então, nós trouxemos o público-alvo da educação especial para que vocês se apropriem dessa informação e, a partir dessas informações, criem mecanismos para solicitar apoio junto à diretoria de ensino ou junto aos professores especialistas da região que cada um de vocês se encontra. Perfeito. Próximo slide, por favor. Então, professor Jefferson, quando não há, né, a sala de recursos, qual é o procedimento a ser adotado, né? A quem nós devemos recorrer para solicitar o apoio? Muito bem, o que a gente acabou de mencionar, né, no slide anterior. Então, em algumas escolas a possibilidade de não existir as salas de recurso por conta do espaço físico ou por conta de outra demanda que impeça a abertura desse serviço. Então, nós temos aí, primeiramente, se a escola não tiver sala de recurso, então acionar a equipe da educação especial da diretoria de ensino. Então, a diretora da escola, o PC ou a vice-diretora aciona a diretoria de ensino, né, que é composta, que tem uma equipe de educação especial que pode ir até a escola para fazer a verificação dessa necessidade ou dessa possibilidade de abertura. O PCNP de Educação Especial auxilia na formação junto às unidades escolares, então eles vão até a escola, ajudam na formação, né, desses professores, visando tratar os assuntos como identificação dos estudantes, então para identificar se eles são ou não público-alvo da educação especial, esse público que a gente mencionou no slide anterior. Realização do encaminhamento, então para que sala de recursos esse estudante será encaminhado ou para que tipo de serviço ele será encaminhado, e também para tratar da flexibilização de currículo quando na escola não houver o profissional habilitado em educação especial para auxiliar mais diretamente esses professores. Os estudantes poderão ser acompanhados pelo professor especializado de uma outra unidade escolar ou de uma unidade escolar mais próxima, né? Então, quando a escola tem algum impeditivo para abertura de serviço, esse estudante ele tem o direito ao atendimento, então ele é encaminhado à escola que tem a sala de recursos nas proximidades de sua residência. O professor especializado orienta a equipe gestora e poderá participar de ATPCs, acompanhando os professores. Então, a escola pode solicitar junto à diretoria de ensino o comparecimento de professores de outras unidades escolares para contribuir para a formação desses professores, para que eles consigam atender esses estudantes de uma forma mais independente e mais autônoma. Lembrando que o atendimento em classe comum é responsabilidade nossa, dos professores, né? Que às vezes não é claro, não, os alunos, os estudantes, público-alvo da educação especial tem a sala de recursos e pronto, mas não é assim, né, professor Jefferson? É isso mesmo, a educação especial ela é um serviço que complementa a educação básica, a educação regular. Então, como a gente salientou no começo, o currículo ele é importante, ele é tratado na sala regular e a sala de recursos acaba auxiliando nas questões das habilidades e das especificidades, no caso de deficiência auditiva, para alfabetização em Libras, no caso de deficiência visual, para o ensino do Braille, Soroban e outras técnicas voltadas para essa deficiência. Então, sala de recurso, ela não é sala de reforço. Isso mesmo, professora Juliette, não é sala de reforço. É bom que a gente consiga disseminar esse pensamento de achar que a sala de educação especial, né, o atendimento educacional especializado, ele é substitutivo ao trabalho que é feito no regular, e não é. Esses professores eles têm que ter uma articulação em conjunto para tentar atender esse estudante da melhor forma possível. Por isso que a gente fala bastante dessa questão do trabalho colaborativo, né, entre o professor especializado e o professor da sala comum, para que juntos eles consigam articular situações para melhorar o ensino e aprendizagem dos estudantes público-alvo da educação especial. Ótimo. Então, vamos fazer a definição das deficiências e do público-alvo da educação especial. E aí, vamos fazer assim, professor Jefferson, eu falo a definição e você complementa como que nós podemos, nós professores de classe comum, apoiar esse estudante na sala de aula. Perfeito, tudo bem? Perfeito. Então, próximo slide. Então, deficiência auditiva, muitos usam a sigla DA, então é muito comum vocês ouvirem falar, o estudante com DA, e assim, né, existe esse tipo de abordagem, estudante com DA. Isso mesmo, deficiência auditiva. Então,
Qual é a definição? Pessoas que apresentam perda auditiva bilateral igual ou acima de 41 decibéis ou mais, aferida por audiometria na média das frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Essa definição vocês vão encontrar no Decreto Federal 5.296 de 2004. O que dispõe esse decreto, professor Jefferson? É isso mesmo, ele fala da definição da deficiência auditiva e traz também essa definição como deficiência auditiva leve, moderada e severa, de acordo com os exames aí de audiometria que são fornecidos por fonoaudiólogos. Perfeito. Então, vamos lá. Como apoiar os estudantes com deficiência auditiva no processo de ensino e aprendizagem na classe comum? Isso é bastante importante, professora Juliette, porque a gente está tentando abordar aqui hoje é justamente isso, a condição do professor da sala regular em oferecer mecanismos para melhorar a aprendizagem desse estudante. Então, no que se refere aos estudantes com deficiência auditiva, é importante perceber o tipo e a distância em que o estudante reage aos sons. Às vezes você precisa ficar mais próximo a esse estudante, falar olhando no olho, ele faz uma leitura labial, então é importante que o professor faça essa avaliação e perceba se esse estudante reage aos sons e a que distância isso acontece. Quando for conversar com um aluno que utiliza aparelho auditivo, verificar se o aparelho está ligado, então ter esse cuidado, né, junto ao estudante. Às vezes é uma criança muito pequena que ainda não consegue ter essa autonomia para ligar ou desligar, então ter esse cuidado para verificar se esse aparelho está funcionando da forma correta. Utilizar gestos, mais adequado língua de sinais, mas infelizmente nem todos os nossos professores ainda possuem, né, a qualificação em língua de sinais, mas a gente tem aí uma proposta da rede estadual do ano passado, foi ofertado o curso de Libras, então é importante também que os professores façam esses cursos e tentem se apropriar da língua, sempre olhando para o estudante. Então, se o professor não tiver habilidade em Libras, né, língua de sinais, ele utiliza gestos que possam ter consonância com o que ele pretende falar ou com a comanda que ele pretende fornecer. Procurar sons e meios de comunicação, gravura, gestos, expressões. Então, procurar fortalecer essa comunicação aí com algum desses mecanismos. É importante a gente ressaltar aqui que dentro da rede estadual a gente conta com a figura do intérprete de Libras, né, numa grande parte das salas que contém estudantes com deficiência auditiva, então isso também é bastante importante. E esse professor é uma figura também fundamental nesse processo para auxiliar o estudante com deficiência auditiva no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, observar se o estudante apresenta dificuldade de relacionamento. Às vezes também pode acontecer do estudante se sentir sozinho, por não conseguir se comunicar. Então, tentar fornecer subsídios necessários para que ele consiga se sentir parte integrante dessa sala de aula, junto aos outros estudantes, contemplando aí as suas necessidades. Muito obrigada. Então, vamos à próxima definição. Próximo slide, por favor. Deficiência física. Deficiência física. Pessoas que apresentam alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, à exceção das deformidades estéticas e das que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Decreto Federal 5.296 de 2004. Próximo slide. Isso mesmo, professora Juliette. Essa definição ela é dada pelo decreto e essas especificidades são fornecidas por médicos especializados, fisioterapeutas. Então, a deficiência física, muitas vezes, não vem atrelada a uma deficiência intelectual.
Então, às vezes precisa de uma adequação postural e essas classificações, hemiparesia, hemiplegia, às vezes é metade do corpo paralisado, metade de baixo, metade superior, metade inferior, metade do lado esquerdo. Então, essas definições, elas classificam a dificuldade do estudante, mas não suas limitações. Então, é importante a gente saber que tem esse diagnóstico, mas que ele não é impeditivo para que esse estudante faça parte aí da turma e consiga evoluir de uma forma efetiva. Então, como apoiar os estudantes com deficiência física no processo de ensino e aprendizagem em classe comum? Primeiramente, a gente precisa estimular, né, a independência e o desenvolvimento das suas potencialidades, porque é super importante. Muitos de nós, pela questão cultural mesmo, né, enxerga a pessoa com cadeira de rodas com um olhar talvez de dó e de piedade, e isso atrapalha um pouco nesse processo de aprendizagem. Então, é importante que o professor saiba que é necessário fornecer independência para esse estudante e, com certeza, aprimorar suas potencialidades, dar oportunidade para que ele consiga se desenvolver. Devem ser auxiliados quando necessário, então não é sempre que o aluno necessita que você leve a cadeira dele para algum lugar ou auxilie ele com a sua muleta ou com a sua locomoção. Então, quando necessário ou quando solicitado, você oferece ajuda, e isso também é até um combinado que o professor pode fazer com os seus estudantes. Nunca falar com o aluno atrás da cadeira de rodas, então se o estudante for usuário de cadeira de rodas, procurar sempre conversar olhando no olho e nunca por detrás, né? Porque é assim que a gente costuma conversar com qualquer pessoa. Se o aluno faz uso de muletas ou bengalas, oferecer informação aos outros estudantes a fim de que fiquem atentos para não machucarem. Então isso até é combinados que a gente faz na sala de aula, né, na escola, com atividades de cultura inclusiva. Quando tem algum estudante público-alvo da educação especial, é importante que se converse com a escola, com os estudantes, a gente faça atividades, forneçam subsídios necessários para que os estudantes também entendam a condição do amigo, e aí essa seria uma informação necessária para que não machucasse ou fizesse uma outra questão que pudesse afetar o estudante. Legal, então vamos ao próximo slide, por favor. Então vamos à definição da deficiência visual. Deficiência visual é um impedimento total ou a diminuição da capacidade de ver decorrente de imperfeições no órgão ou no sistema visual, sendo considerada a pessoa com deficiência visual, os cegos e aqueles com baixa visão. Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, né, com a melhor correção óptica. Baixa visão, na qual a acuidade visual fica entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Decreto Federal 5.296 de 2004. Próximo slide. Então, professor Jefferson, como apoiar os estudantes com deficiência visual no processo de ensino e aprendizagem em classe comum? Certo. Antes de a gente falar desses apoios na classe comum, a professora Juliette está lendo as definições aí das deficiências, de acordo com o decreto, e ele traz bastante especificidade na questão médica, né? Então, vocês verem que faz a questão da acuidade visual, dos decibéis. Isso é algo que a gente não faz na escola. A gente está falando aqui do ambiente de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. Então, é importante que essas definições norteiem vocês para o entendimento de cada uma das deficiências, mas que não sirvam para tornar impeditivos na parte de oportunizar situações de aprendizagem para esse estudante. Então, há duas situações. A parte médica, que oferece aí subsídios necessários para que esse estudante consiga suas oportunidades fora da escola, mas também oportunidades dentro da escola, como a participação no atendimento educacional especializado ou até mesmo a oferta de flexibilização curricular quando necessário. Então, nós temos essas duas situações. E no caso da deficiência visual, é importante orientar acerca das possibilidades de circulação no ambiente escolar. Então, essa questão de mobilidade, né, o aluno saber identificar onde é a sala de recursos do atendimento educacional especializado, onde é a sua sala regular, né, a sua sala comum.
Então é importante a gente ter essa questão da mobilidade aí bem definida junto ao estudante com deficiência visual. Também, nesse quesito, a gente pode contar com o apoio do professor da sala de recursos, que tem aí o know-how para poder oferecer esses subsídios para os estudantes e também para os professores. Sempre perguntar se precisam de ajuda, porém oferecendo autonomia. Então ofereça a sua ajuda, mas também oportunize que o estudante consiga fazer as suas tarefas com a maior independência possível. Lembrar que o estudante com deficiência visual não é surdo. Isso é bastante importante. Às vezes a gente esquece isso e começa a falar mais alto. E até uma dinâmica que vocês podem fazer depois na escola de vocês é essa dinâmica de fechar o olho e tentar conversar com o outro ou tentar identificar objetos. E vocês percebam que a gente realmente acaba falando um pouco mais alto. E isso é normal. Então, o estudante com deficiência visual não precisa que você aumente a voz ou fale mais alto. Não deixe falando sozinho. Sempre que se afastar, avisá-lo. Então, avise quando estiver saindo, ou ofereça ajuda quando perceber que ele está em alguma situação que não consegue ter essa autonomia, essa independência. Então, isso também é bastante importante. A gente tá junto, saber que pode auxiliar, mas também entender que precisa favorecer essa autonomia e essa independência. Então, vamos ao próximo slide. Vamos à definição de deficiência intelectual. Apresenta o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos. Limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho, segundo o Decreto Federal 5.296 de 2004. Só segura um pouquinho nessa página, por favor. Aí é importante a gente também perceber que esse funcionamento intelectual, ele é percebido, na maioria das vezes, pelos professores da classe comum. Então, é aquele estudante que apresenta dificuldades para a realização das atividades, que por mais que você ofereça diversas formas de atividades, ele não consegue aprender, né, ele não consegue adquirir esse conhecimento. Então, o professor da classe comum, ele é o primeiro a identificar, muitas vezes, o aluno com deficiência intelectual. E aí, o que a gente faz nesse primeiro momento? É encaminhar para salas de recursos, né, para o atendimento educacional especializado. Lá existe um professor que vai fazer essa avaliação acerca das habilidades adaptativas, como vocês puderam ver aí. Essas habilidades adaptativas, elas dizem respeito às situações que o estudante consiga fazer suas atividades com a maior autonomia possível. Então, comunicação, cuidado pessoal, se troca de roupa, né, se tem essa habilidade social, se comunica com os outros, se tem essa interação. Então, o professor da classe comum é o primeiro, muitas vezes, a identificar o estudante com deficiência intelectual. Próximo slide. Professor Jefferson, como apoiar os estudantes com deficiência intelectual no processo de ensino e aprendizagem classe comum? No caso da deficiência intelectual, é importante também salientar que essas pessoas, elas conseguem entender, né, muitas vezes as comandas, entender também as nossas reações, e eles não têm nenhum tipo de doença. Essa deficiência, né, a deficiência, esse impeditivo intelectual, é apenas uma dificuldade que pode ser sanada, sim, com um atendimento educacional especializado e principalmente com a oferta de um ensino e de uma aprendizagem que condiza com as suas possibilidades, com as suas potencialidades. Então, observar e respeitar o ritmo e o estilo de aprendizagem, oferecendo sempre um desafio. Às vezes o professor fica oferecendo a mesma atividade acerca daquilo que o estudante já sabe fazer. Então é importante oferecer desafios para que esse nível seja alcançado, seja melhorado. Incentivar a autonomia, né? Ajudar sem fazer pelo outro, pois ele pode fazer sozinho. Então é importante que o professor também, nesse caso, favoreça a autonomia desse estudante para que ele consiga realizar suas atividades com maior autonomia possível. Compreender que nem todos os alunos atingirão o mesmo grau de abstração ou de conhecimento. Então, por isso a gente tem a flexibilização desse currículo. Essa flexibilização vai te dar um norte sobre a competência desse estudante, as habilidades que ele adquiriu e o que você precisa fazer enquanto professor para poder oferecer esse avanço na questão da aprendizagem que nós falamos aqui anteriormente.
Ótimo. Próximo slide, por favor. E o objetivo da sala de recursos na área da deficiência intelectual? Nesse caso, professora Juliette, é bastante importante a gente colocar isso em questão, porque nessa área especificamente da deficiência intelectual é que os professores acreditam que o serviço de educação especial é substitutivo ao da classe comum. E aí a gente traz esse objetivo específico da sala de recursos para que os professores saibam qual tipo de trabalho é desenvolvido lá e de que forma eles podem contemplar essas habilidades em conjunto. Então, identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Então, o professor de educação especial, ele vai fazer esse trabalho na sala dele e vai também partilhar isso com seus pares. Então, o que a gente chama de avaliação, ela tem que estar sempre dentro do prontuário do estudante para que os outros professores consigam ter acesso para partilhar essas informações. Detectar as funcionalidades dos estudantes para a melhoria de desempenho da aprendizagem. Então, ele vai pegar essas potencialidades, vai trabalhar essas habilidades em cima do que o aluno já sabe fazer e vai oferecer também essas informações para os professores da classe comum, para que juntos eles consigam ofertar flexibilização, ofertar atividades que estejam dentro do nível de aprendizagem do estudante. Muito bom. Próximo slide, por favor. Vamos à definição, então, de deficiência múltipla. Deficiência múltipla refere-se à pessoa que possui mais de uma deficiência associada a física, visual, intelectual e auditiva. Ou também, né, física, intelectual, sensorial e intelectual, sensorial e física, física, intelectual e sensorial. Isso mesmo, professora Juliette. Quando a gente fala sensorial, a gente está falando dos sensores. Então, audição, visão. Então, pode ser uma pessoa com deficiência visual ou auditiva e intelectual. Uma pessoa com limitação física e também com deficiência intelectual. Então, a deficiência múltipla é a combinação de duas deficiências. Ótimo. Próximo slide. E como apoiar os estudantes com deficiência múltipla no processo de ensino e aprendizagem em classe comum? Professora Juliette, percebam que nessas questões de apoio, a gente sempre utiliza a palavra, tanto o verbo estimular e a palavra independência. Né? Essas duas palavras, elas são fundamentais nesse processo. Por quê? Porque o estímulo, ele oferece para o estudante maior condição de aprendizagem e a independência oferece para esse estudante também a condição de realizar essas atividades com a maior autonomia possível. Por quê? Porque esses estudantes vão crescer, vão se tornar adultos e eles precisam ter essa condição de independência para a vida. Então, isso a gente começa a articular na sala de aula para que eles consigam aí depois ter essas habilidades desenvolvidas para a sua vida adulta. Respeitar o tempo de aprendizagem, a gente chama isso de apoio temporal, né, ou flexibilização na questão temporal. Então, a gente precisa entender que os deficientes, as pessoas com deficiência, né, público-alvo da educação especial, muitas vezes possuem dificuldades para aprender. Então, a gente precisa dar um tempo maior, oferecer subsídios que estejam dentro desse nível de aprendizagem. Então, respeitar o tempo dessa aprendizagem é de fundamental importância. Não acelerar esse processo. Oportunizar o tempo necessário para a realização das atividades. Então, muitas vezes o estudante tem essa deficiência múltipla e ele encontra barreiras muito significativas para a realização de qualquer tarefa. Então, oferecer um tempo maior é essencial para que eles consigam participar desse grupo de uma forma adequada. Adequar/flexibilizar as atividades. Então, utilizar o currículo quando necessário para fazer essa questão da flexibilização. Essa flexibilização, como nós já dizemos, não é um currículo novo, não são atividades que você tira de um outro caderno ou que estão prontas. Nós temos hoje na rede mais de 61 mil estudantes com deficiência, né, público-alvo da educação especial, e a gente não vai conseguir produzir um caderno específico para cada um, levando em consideração a dimensão das deficiências e a quantidade de alunos e especificidades que a gente tem. Então, essa flexibilização desse conteúdo, ela vai bastante da criatividade do professor e principalmente da necessidade do aluno. Então, observem o seu aluno, avaliem e prestem atenção quais são as necessidades que ele precisa para a questão de flexibilização, para vocês poderem pensar em atividades que estejam, acima de tudo, estipuladas no currículo paulista, de acordo com a série ciclo desse estudante, mas também com as suas potencialidades. E auxiliar sempre que necessário. Muito bom.
Isso parte da crença, né? Nós temos que ter a crença na potencialidade do estudante, né, professor Sim. Jefferson? Acreditar, é um pressuposto. Isso mesmo, professora Juliette, acreditar que o estudante Sim. é capaz, que ele vai conseguir e que ele só precisa da oportunidade do professor para poder realizar suas atividades. Perfeito. Próximo slide. Então vamos à definição de surdo-cegueira. No slide. A surdo-cegueira, também chamada de perda sensorial dupla, ou comprometimento multissensorial, é o conjunto simultâneo de perda ou comprometimento auditivo e visual. Isso afeta significativamente a comunicação, a socialização, a mobilidade e a vida diária dos indivíduos com essa condição. Próximo slide. Surdo-cegueira congênita. É a condição daquele indivíduo que nasce surdo-cego ou adquire a surdo-cegueira em tenra idade, antes da aquisição de uma língua. Surdo-cegueira adquirida é a condição daquela pessoa que ficou surdo-cega após a aquisição de uma língua, seja ela oral ou sinalizada. Próximo slide. Não, volta. Sim. A gente tem aí, então, a definição de surdo-cegueira congênita, né, que é quando o estudante nasce com a surdo-cegueira. É importante também salientar que a surdo-cegueira não é uma deficiência múltipla, tá? É uma deficiência única com prejuízo sensoriais. E também nós temos a surdo-cegueira adquirida, né, que é quando o estudante nasce sem nenhuma deficiência e adquire isso, talvez por uma doença ou por uma outra condição. Na questão da surdo-cegueira é importante também a gente salientar que existem os guias intérpretes, né, que nesse caso são fundamentais para o trabalho junto ao estudante surdo-cego na rede estadual ou em qualquer rede que ele se encontre matriculado. Muito bem. Próximo slide. Então vamos na definição de transtorno do espectro autista. Segundo a Lei 12.764 de 2012, é uma deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para a interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Próximo slide. Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência à rotina e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Próximo slide. Como apoiar os estudantes com transtorno de espectro autista no processo de ensino e aprendizagem em classe comum? Esse é um desafio que a gente encontra nos dias de hoje, né? Os estudantes com transtorno do espectro autista têm também o direito ao atendimento educacional especializado e também ao atendimento em classe comum. Então, para os professores, tanto da educação especial quanto da sala comum, é interessante não rotular esse estudante, né? Não fragmentar, não fazer com que ele se torne um estigma dentro da escola. Os estudantes com transtorno do espectro autista são únicos, assim como cada um de nós. Então, eles podem apresentar ou dificuldades muito acentuadas na questão da comunicação, ou do comportamento, da comunicação, da interação social, da própria aprendizagem. Então, cada um deles pode vir com diferentes características e de diferentes formas. Então, é importante respeitar essa individualidade. Respeitar o espaço e a individualidade desse estudante também é essencial dentro da sala de aula. Preparar ambientes bem iluminados e com algumas situações sem muitos estímulos visuais, que às vezes o estudante tem essa dificuldade, né, de ter muito estímulo, ele acaba ficando muito agitado. Estruturar o espaço, até pela questão visual também, e utilizar interesses restritos para a construção da atividade. Esses interesses restritos dizem respeito ao que o estudante com autismo geralmente gosta muito. Então, isso pode estar atrelado a caminhão, ventilador, ônibus, algum objeto que ele tenha bastante apreço. Muito bem. Próximo slide. Então, vamos à definição de altas habilidades ou superdotação. São os educandos que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos isolados ou combinados:
capacidade intelectual superior, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes e capacidade psicomotora. Essa definição vocês podem encontrar na Resolução SE 81 de 2012, a qual dispõe do atendimento especificamente a esses alunos com altas habilidades, certo, professor Jefferson? Isso mesmo. Próximo slide. Como apoiar, então, os estudantes com altas habilidades e superdotação no processo de ensino-aprendizagem em classe comum? A própria Resolução SE 81 de 2012, ela traz a possibilidade de aceleração dos estudos em até 1 ano. Então, quando o estudante é diagnosticado com altas habilidades e superdotação, ele tem esse direito de acordo aí com as avaliações feitas pelos professores especializados. Promover uma variedade de experiências de aprendizagem, favorecendo a realização do potencial do estudante. Então, levando em consideração que esse estudante tem um potencial acima da média, é importante que o professor valorize isso. Propor o atendimento suplementar para aprofundamento ou enriquecimento curricular, que é o caso da oferta do atendimento educacional especializado, e investigar os interesses do estudante e explorar esse caminho. Então, perceber o que ele gosta mais e oferecer atividades acerca dessa habilidade onde ele tem maior desempenho. Então, professores e professoras, desde já estou agradecendo o professor Jefferson pela formação, ele foi muito objetivo diante de tantas informações que tivessem. Parabéns, viu, professor Jefferson, pelo esclarecimento. Os slides ficarão disponíveis para você no repositório. Lembrando que nesses slides lá tem as referências que vão constar todos os documentos que utilizamos para poder fazer essa pauta formativa. Então, vamos à interação. E aí, na medida que o professor explica a respeito da questão que eu vou colocar no slide, vocês vão colocando no chat, respondendo tanto a interação, quanto mandando perguntas para próximas formações e também fazendo já a avaliação. Então, ao slide, por favor. Qual é meu papel como gestor ou docente em relação à educação inclusiva? Então, 1 minuto e meio, professor Jefferson. Vamos lá. O papel da gestão e dos docentes, ela está bastante atrelado, né? Ele está bastante atrelado. Então, o professor ele deve incluir esse estudante nas suas atividades, como já dissemos, oferecer oportunidade de participação, oferecer também situações que envolvem a própria cultura inclusiva, né? Que é a participação efetiva desses estudantes em todas as propostas de atividades oferecidas na escola. Nós temos também o papel do professor especializado, que tem como principal função articular todo esse processo inclusivo junto ao professor da classe comum. E, claro, o pessoal, né, o trio gestor, o PC, o vice-diretor e o diretor, apoiar essas propostas inclusivas e fomentar a participação desses estudantes e também a criatividade desses professores, para que juntos eles consigam parcerias para fazer com que cada vez mais esse estudante participe, aprenda e se sinta parte integrante desse quadro. Então, todas essas figuras são bastante importantes, elas têm uma articulação em conjunta para criar a cultura inclusiva dentro dos espaços escolares. Muito bem. Vou então falar o que alguns professores colocaram, muitos estão elogiando, inclusive falando que é a melhor formação do ano e que você explica muito bem. Professora Érica fala que ela pergunta que atividades mais apropriadas para a deficiência intelectual. E aí tem um professor falando para falar um pouco de professor auxiliar. Acho que a gente pode falar isso em próximas formações, né, professor Jefferson? Sim, com certeza. Nós falamos aqui agora há pouco sobre isso, que não temos nenhum caderno específico, nenhuma atividade específica acerca de alguma deficiência, mas é importante que o professor entenda, compreenda a dimensão e a potencialidade desses estudantes e, a partir dessas informações, criem as suas atividades para que oportunizem a aprendizagem para o estudante, independente da sua condição, seja deficiência intelectual, auditiva, física ou qualquer um do público-alvo que a gente acabou de ver aqui. Então, muitos professores colocaram que o papel do professor é facilitar a inclusão, né? É procurar saber quem é o público-alvo, né? E acreditar no potencial dos estudantes. As perguntas que vocês foram colocando no chat, nós vamos fazer uma apreciação. Então, agradeço a presença de todos vocês, agradeço você, professor Jefferson. Obrigado, lembrando que esse não é o primeiro encontro que teremos mais uns encontros ao longo do ano acerca de educação especial. É isso mesmo, pessoal. Desejo a todos um bom dia, bom trabalho, façam as suas perguntas, a gente vai depois ler com bastante carinho e também montar as próximas pautas das próximas reuniões. Agradeço a companhia de vocês e até a próxima. Bom dia para todo mundo. Bom dia e até mais.
Até daqui a pouco com a pauta Novo Ensino Médio, daqui uns 2 minutos.